Olá pessoal, hoje eu vou usar as escrituras, porque nas escrituras existe escrito muitos textos que são úteis, importantes e decisivos para que tanto você como eu possamos viver em retidão, possamos viver de forma irrepreensível, possamos viver de forma exemplar, sem mácula ou dolo algum. Então, o que está escrito aqui serve para isso. E hoje eu vou dar um exemplo claro disso aqui. Porque hoje eu vou falar contra a arrogância. Porque a arrogância é um mal que nos leva a praticar coisas erradas. E coisas erradas, elas são punidas pela lei. De modo que aqueles que praticam deliberadamente coisas erradas, essas pessoas serão julgadas e condenadas, porque isso pode ser até um crime, digamos assim. Então, quando eu quero falar aqui contra a arrogância, é usando textos das Escrituras, para que, por meio desses textos, tanto você como eu possamos ser ensinados, possamos ser corrigidos, possamos, assim, ter um procedimento que possa ser sensato, justo e piedoso em todo o tempo. Ou seja, um procedimento que não dê lugar, nem ocasião alguma, para a arrogância em nossas vidas. Não podemos ser arrogantes, mas sim temos que ser humildes. Esse tem que ser o objetivo. O objetivo é nos levar a uma perfeição, a uma retidão, a algo que não nos cause dano algum, em tempo algum. Então, nós devemos entender isso hoje. Eu sei que para muitas pessoas, o que está escrito aqui faz muitas pessoas torcerem o nariz, até produzir sangue, porque muitas pessoas não gostam disso aqui, não gostam das escrituras, acham besteira, acham errado. Muitas pessoas rasgam as escrituras, queimam, cospem, enfim, agem com rejeição, agem com repugnância às escrituras. Mal sabem elas o mal que elas estão fazendo para elas próprias. Porque quando alguém ignora o que está escrito aqui, com certeza essa pessoa está praticando coisas erradas. Coisas que as escrituras condenam. Coisas que as escrituras não recomendam para ninguém. Porque são coisas inconvenientes. Existem muitas coisas erradas que são inconvenientes para o ser humano de forma geral. E isso as escrituras falam claramente para conscientizar as pessoas a respeito disso. Conscientizar de forma que elas não possam cogitar a possibilidade de praticar coisas erradas em tempo algum. Porque o ensinamento das escrituras leva o ser humano a entender o que é certo e o que é errado, a ter discernimento, a ter o entendimento de que as coisas erradas só prejudicam as pessoas. E isso as escrituras ensinam muito. As escrituras ensinam que muitos procedimentos errados, práticas erradas, só servem para perverter as pessoas, só atrapalhar, só levam as pessoas a tropeçarem, a se arruinarem, a irem para a perdição. Mas as escrituras também revelam as práticas certas, as práticas úteis, importantes, as práticas relevantes que podem ajudar o ser humano a ser um ser humano exemplar. Então, eu vou falar aqui contra a arrogância, porque a arrogância é um mal que não pode existir nem em você e nem em mim em tempo algum. Então, esse procedimento de arrogância é algo que não pode existir na vida do ser humano. Todo ser humano consciente, sábio, prudente, inteligente, sensato, não vai querer se arruinar por causa da arrogância em tempo algum. Então, nas Escrituras existem muitos textos que falam a respeito disso, para encorajar
incentivar e estimular ao ser humano a não se envolver e nem se deixar enredar pela arrogância. Então eu vou ler aqui 5 textos que falam para o ser humano para que ele não possa dar ocasião ou lugar para arrogância em tempo algum em sua vida. Então, o primeiro texto que eu vou ler está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Então, o texto está escrito assim, ó. As Escrituras, falando para os seres humanos, diz assim: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Então, está dizendo muito bem claro para você e para mim que nós não podemos multiplicar palavras de orgulho. Palavras de orgulho não podem sair de nossa boca em tempo algum. Isso não pode ser multiplicado em tempo algum. Então, cabe a você e a mim entendermos isso hoje. É muito simples. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Então, da sua boca e da minha boca, não pode sair em tempo algum palavras arrogantes. Palavras arrogantes são palavras erradas, são palavras más, são palavras perversas, são palavras inconvenientes para você e para mim. Por isso não podemos pronunciar arrogâncias através de nossa boca. Não use a sua língua para pronunciar arrogâncias em tempo algum. É isso que está dizendo aqui, ó. Nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Por quê? Por que não podemos multiplicar palavras de orgulho e nem podem sair coisas arrogantes da nossa boca? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Então, todos os feitos pelos quais saem palavras arrogantes de nossa boca, todos os feitos que levam assim a multiplicar palavras de orgulho através de nossa boca, o Senhor pesa tudo isso na balança. Todos esses feitos são pesados por Ele na balança. Então, a balança será decisiva para condenar ou absolver as pessoas. É claro que aqueles que pronunciaram muitas palavras arrogantes e multiplicaram palavras de orgulho, o peso na balança vai pender para a condenação. Mas aqueles que evitaram esse tipo de coisa e não pronunciaram arrogância e nem multiplicaram palavras de orgulho através de sua boca, para essas pessoas a balança vai pender para a absolvição. Então, esse é o entendimento que nós devemos ter a respeito disso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro dos Salmos, Salmos 31, versículo... Deixa aqui. Salmos 31, versículo 18. Vou passar mais uma página aqui. Salmos 31, versículo 18. Está escrito assim, ó. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Então, existem muitas pessoas hoje que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Existem muitas pessoas assim hoje. Porque quem fala isso é aquelas pessoas que são ímpias, são injustas. Elas não têm procedimento justo, como o procedimento do justo. Então, ela critica, ela fala mal, ela zomba da pessoa que tem procedimento justo, irrepreensível, exemplar. Então, esse texto aqui diz assim, ó. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Então, essa questão de falar contra o justo com arrogância e desdém é algo tão grave que o salmista aqui
diz: emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo. Então, esse salmista tinha noção do quão errado é falar com arrogância, com desdém, contra um justo. Ele não se conforma com esse tipo de coisa. Ele sabe que isso é errado. E às vezes a própria pessoa que fala dessa forma, ela sabe que está fazendo errado, mas a consciência dela está tão cauterizada que ela insiste nessa teimosia de falar contra o justo, falar com arrogância e desdém contra o justo, falar de forma insolente contra o justo. Então, ele fala para essas pessoas que os lábios delas têm que emudecer, ou seja, as pessoas têm que se tornarem mudas. É melhor ela ser muda e não conseguir falar nada do que falar contra o justo. Esse é o problema. Agora eu vou ler aqui também outro texto que está também aqui no livro dos Salmos, Salmos capítulo 75, Salmo 75, versículo 4 e 5. Salmos 75, versículos 4 e 5. Onde está escrito assim, ó. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes. Então, ele está dizendo aos soberbos, não sejais arrogante. Quando alguém diz, não sejais arrogantes, ele está querendo que a pessoa não seja arrogante. Ele está querendo que a pessoa não pratique algo errado. E ser arrogante é errado. Ele não quer isso para ninguém em tempo algum. Mesmo que essas pessoas sejam soberbas, ele diz, digo aos soberbos, não sejais arrogantes, porque quem está dizendo para que os soberbos não sejam arrogantes, ele sabe que ser arrogante é um mal terrível para qualquer pessoa. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Então, ele está dizendo claramente isso aqui, para que assim as pessoas entendam isso de uma vez por todas. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, que no caso aqui, rocha é uma palavra se referindo ao próprio Deus. Então, é isso que está querendo dizer aqui. Bem claro, é bem simples entender essa questão. Porque ele está tentando falar algo certo para que as pessoas não pratiquem coisas erradas. E que no caso aqui seria ser arrogante e falar, ou melhor, e a levantar altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Tem muitas pessoas hoje que infelizmente falam com insolência contra Deus. Existem muitas assim. Mas essas pessoas estão praticando coisa errada. E isso tem que acabar. As pessoas têm que se conscientizar disso, de que não podem fazer esse tipo de coisa. Fazer isso é algo errado, que vai pesar na balança contra ela mesma, como eu li no versículo anterior. Então, é preciso tomar cuidado com isso, é preciso se prevenir dessas coisas, se resguardar, é preciso escapar dessas coisas que podem prejudicar a própria pessoa em si. E o salmista aqui está falando algo para que a pessoa perceba que ao praticar essas coisas, ela está se auto-prejudicando. E é isso que tem que acabar. Ou seja, as pessoas não podem falar coisas que podem contribuir para a sua própria condenação, digamos assim. Pelo contrário, ela tem que falar coisas que vão contar para a sua absolvição, para a sua para que ela não seja condenada, e sim absolvida. Esse tem que ser o objetivo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 21. Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículos 23 e 24.
Então, o texto aqui vai falar muito bem claro. Esse provérbio aqui, ó, diz assim, Provérbios 21, capítulo 23, Provérbios 20, capítulo 21, versículos 23 e 24. Onde está escrito assim, ó, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então, quando alguém consegue guardar a sua boca e a sua língua da arrogância, por exemplo, ele está fazendo algo que vai fazer com que ele possa guardar a sua alma das angústias. Por quê? Quando alguém não guarda a sua boca e a sua língua e começa a falar de forma arrogante, ele está chamando para si muitas angústias, que ele vai sofrer essas angústias por muito tempo. Então, para que possa se evitar isso, ele fala aqui, ó, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. Então, o soberbo e presumido, ele é zombador, é o nome dele. Ele procede com indignação e arrogância, dia após dia. Então, esse procedimento com indignação e arrogância vai encher a alma dele de angústias terríveis, gravíssimas, que ele vai ter que sentir isso por muito tempo. Então, isso é grave demais, é nocivo, é terrível demais. É uma consequência terrível que a pessoa fez contra si mesma. Então, o texto é muito bem claro. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. Então, ninguém pode proceder com indignação e arrogância contra ninguém. Isso é algo errado. E algo errado não pode ser incentivado, estimulado, encorajado. Pelo contrário mesmo, tem que ser combatido pela própria pessoa em si. Então, tanto você como eu devemos combater essa coisa, esse mal, para que ele não nos domine em tempo algum. E sim, seja algo repugnante para você e para mim. Temos que ter ojeriza disso, temos que ter nojo, vergonha. Não podemos nos fazer pessoas que possam proceder com, como já escrito aqui, proceder com indignação e arrogância. Proceder com indignação e arrogância é algo errado, tanto para você como para mim. Essa tem que ser a nossa conclusão. E ao concluirmos isso, vamos procurar livrar as nossas almas das angústias. É simples entender isso. Agora eu vou ler aqui o último texto, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Então está escrito assim, ó. Vou ler aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Está escrito assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então, melhor é um ser humano que seja paciente, que tenha paciência mesmo, que saiba ter paciência em todos os momentos da vida, do que o arrogante. Então, o pior é ser arrogante. O melhor é ser paciente. Então, qual dos dois hoje você é? Você é o paciente ou é o arrogante? Porque o texto aqui é bem claro. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então, as pessoas vão querer conviver com pessoas pacientes, porque elas sabem que essas pessoas nunca serão arrogantes,
Mas conviver com alguém arrogante é algo que, assim, é algo que as pessoas não gostam muito de conviver com pessoas assim. Então, fica bem claro que o melhor é ser paciente. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então, a arrogância torna a pessoa arrogante. Ninguém quer conviver com pessoas assim. Ninguém. Elas querem conviver com pessoas pacientes, calmas, mansas. Pessoas que saibam se portar com sabedoria, com sensatez, com inteligência. Então, pessoas assim atraem as pessoas, mas os arrogantes, pessoas arrogantes são pessoas pelas quais as pessoas sentem repulsa. Elas não querem conviver com pessoas assim. Mesmo que possam trabalhar numa mesma empresa, ou possam estar na mesma universidade ou escola, possam fazer parte ali da vizinhança, enfim. As pessoas evitam pessoas arrogantes. Isso é um fato real. Então, esse texto aqui fala claramente sobre isso. Então, é isso que eu queria falar. Porque, mais uma vez, as Escrituras, elas revelam para você e para mim algo que devemos aproveitar. Porque é algo útil, algo importante, algo decisivo em nossas vidas. Então, as Escrituras servem para isso. Para nos fazer ser pessoas que vão sendo aperfeiçoadas cada vez mais pelo que está escrito, pela prática do que está escrito. E o objetivo é esse: tornar o ser humano irrepreensível, exemplar, e não alguém que seja que tenha um procedimento mau, que não sirva de exemplo para ninguém. Então, é isso que eu queria falar hoje e eu espero que todos tenham entendido isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.